Pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos resolver o modelo animal que nós resolvemos nos dois últimos vídeos, utilizando o BLUP F90 Plus. Antes da gente começar, quero trazer uma breve revisão aqui. Nós estamos trabalhando com ganho de peso a pré-desmama, em quilos, e nós temos informação aqui de 5 bezerros. Além do ganho de peso a pré-desmama, nós temos também aqui o sexo do indivíduo, que é um efeito fixo. Nós temos também a genealogia do animal, ou seja, quem é o seu pai e quem é a sua mãe. Embora nós tenhamos só 5 indivíduos com fenótipo, nós também conseguimos predizer o valor genético para o animal 1, 2 e 3, porque esses animais eles estão relacionados via relacionamento aqui, via parentesco, com os indivíduos que têm fenótipo. Então, no modelo animal, a gente consegue predizer o valor genético para todos esses indivíduos, eles tendo fenótipo ou não. Para avaliar esse banco de dados, nós utilizamos um modelo, né? Nesse caso, nós temos aqui um XB, que está relacionado aos nossos efeitos fixos, ou seja, o nosso efeito fixo de sexo, nesse caso. E nós temos aqui um ZA, relacionado ao efeito de animal, que é o efeito genético, né, que é o efeito do próprio animal. Nós temos aqui um resíduo associado às nossas observações. Para a gente conseguir resolver esse sistema aqui, a gente precisa de um método estatístico, né? E o método que a gente usa nesse caso são as equações de modelos mistos. As equações de modelos mistos na sua forma mais simples é essa aqui, que está aparecendo para vocês. No primeiro vídeo dessa série, eu mostrei para vocês como calcular cada uma dessas matrizes aqui à mão. No segundo vídeo da série, eu mostrei para vocês também como obter as matrizes, mas no R. Eu recomendo que vocês assistam esses dois vídeos antes de assistir esse aqui. Essas matrizes que nós temos aqui no modelo, X e Z, elas são matrizes de incidência. No caso da X, ela vai mostrar para a gente quais animais que têm aquele nível de efeito fixo. E qual o efeito fixo que ele tem. Por exemplo, se o animal 1 é um macho ou uma fêmea, é ali nessa matriz X que a gente vai identificar isso. Da mesma forma, aqui na matriz E, a gente vai identificar quais animais que têm fenótipo, para que a gente consiga predizer o valor genético. Além disso, aqui, onde a gente avalia os animais que têm fenótipo, a gente também insere uma matriz de relacionamentos, onde vai a informação do relacionamento entre todos os animais, mesmo daqueles que não têm fenótipo. Então, para a gente resolver esse modelo, a gente vai aplicar as equações de modelos mistos. O que basicamente a gente faz é construir a matriz X, construir a matriz E, construir a matriz A e construir o nosso vetor Y, que a gente faça os cálculos e obtenha o nosso vetor de soluções, que é o nosso vetor de efeitos fixos, o nosso vetor de efeitos de sexo, nesse caso, e o nosso vetor A, que é o vetor dos nossos valores genéticos para os animais. Além disso, nós temos um componentezinho aqui, que pode ser chamado de alfa, de lambda, ele vai ser a divisão aí do componente de variância residual com o componente de variância genético. Então, o que a gente precisa fazer aqui é fazer essa primeira porção aqui, fazer essa segunda porção aqui, essa aqui, essa aqui, esta de cá, esta de cá, e fazer as multiplicações. Só trazer uma observação aqui para vocês, que no vídeo que eu resolvi as equações de modelos mistos no R, eu acabei trocando essas duas informações aqui. Os valores que eu apresentei estão corretos, mas a forma com que eu coloquei na apresentação está errada, então vocês precisam considerar isso quando vocês forem estudar. A notação certa é, nesse primeiro bloco aqui, é x' z, e neste outro aqui é z'(x). Ok, o que acontece aqui é que nós temos 5 animais com fenótipo, e nós temos 1, 2, 3 animais sem fenótipo. Ou seja, nós temos 8 animais. 8 animais é muito fácil a gente resolver esse sistema aqui à mão, ou até mesmo no R. Contudo, o que acontece em programas de melhoramento reais é que a gente tem 10 mil animais, 100 mil animais, 1 milhão de animais, e até muito mais do que isso aqui. Então é impossível a gente resolver isso aqui, esse volume de informações, à mão. Para isso, a gente precisa de programas que são otimizados para resolver esse tipo de sistema de equações. Uma opção que nós temos são os programas da família BLUP F90. Nesse caso aqui, a gente vai usar o Renum F90. Esse programa ele vai renumerar os dados para a gente. E a gente vai usar um programa que chama BLUP F90 Plus. Esse programa aqui que vai fazer a resolução do sistema de equações de modelos mistos para a gente. E ao final desse vídeo, a gente vai comparar os resultados
os resultados que a gente obteve à mão e com os resultados que a gente obteve no R, para a gente ver se a gente chega no mesmo resultado. Bom, vamos começar aqui pelo nosso banco de dados, né? Nós vamos colocar no nosso banco de dados só aqueles animais que têm fenótipo, ou seja, o animal 4, 5, 6, 7 e 8. Na segunda coluna, nós temos aqui na primeira coluna os animais, né? Na segunda coluna, nós vamos ter o nosso efeito fixo, que é o nosso sexo. Então, a gente tem que o primeiro animal é um macho, que o segundo animal é uma fêmea, assim sucessivamente. Na terceira coluna, nós temos o nosso fenótipo, que é o nosso ganho de peso a pré-desmama, tá? Então, esse aqui é o nosso banco de dados. Reparem que as colunas são separadas por espaço e a gente não tem um cabeçalho aqui. Eu salvei esse arquivo como dados.txt. O nosso pedigree, ele vai conter todos os nossos animais, mesmo aqueles que não têm fenótipos, como é o caso do animal 1, 2, 3. Reparem que o animal 1, 2 e 3, eles não têm pai e mãe, então a gente coloca 0, tá? Aqui não é aceito outro código. Mesmo que vocês usem outro código para dados perdidos nos fenótipos, aqui vocês precisam usar 0. Reparem aqui também que o animal 5, 6, 7 e 8, eles possuem pai e mãe. Mas o animal 4, ele possui só pai. Então a gente coloca 0 na mãe, porque a mãe é desconhecida. Mais uma vez, as colunas são separadas por espaço e a gente não tem um cabeçalho. Eu salvei o pedigree como ped.txt. Vamos então montar o arquivo de parâmetros. Só recapitulando, né, que eu falei para vocês nos outros vídeos, nós temos algumas palavras-chave que são obrigatórias no arquivo de parâmetros, então essas palavras precisam existir. A primeira delas é datafile. Reparem que a palavra está escrita em letras maiúsculas, tá? Sem espaço, então ela precisa ser escrita dessa forma. Essa primeira palavra-chave aqui está perguntando para a gente qual que é o nome do nosso arquivo de dados, nosso banco de dados. E nosso banco de dados chama dados.txt. Então tá aqui, dados.txt. Reparem que vocês precisam colocar a extensão, tá? Então, se vocês salvaram aí como txt, precisa colocar aqui .txt. A segunda palavra-chave é traits. Esse traits, ele está perguntando pra gente qual que é a coluna da nossa característica. E a nossa característica está na coluna 3, certo? Primeira coluna é o animal, segunda coluna é o efeito fixo de sexo, terceira coluna o nosso fenótipo. Então, 3. A gente só coloca aqui, 3. Essas outras duas palavras-chave aqui a gente não vai usar, então a gente deixa em branco. A nossa variância residual é 40. Eu vou mostrar para vocês como estimar os componentes de variância também, mas isso eu vou fazer em um outro vídeo. Vamos considerar aqui que a gente conhece os componentes de variância. Então, o componente de variância residual é igual a 40. E agora nós vamos começar a descrever o nosso modelo. O que a gente tem no nosso modelo? O efeito de sexo e um efeito de animal, certo? O nosso primeiro efeito, então, ele vai estar na coluna 2, que é o nosso efeito de sexo. Então, a gente vai colocar aqui coluna 2, cross alfa. Estou usando aqui cross alfa porque ao invés de colocar 1 e 2, a gente colocou M e F. Se vocês colocarem aqui 1 e 2, ao invés de M e F, vocês podem usar aqui, ao invés de alfa, number. Só que vocês precisam se atentar aqui que se vocês usarem cross number, vocês só podem usar números nessa coluna 2 de efeito, tá? Por outro lado, se vocês usarem cross alpha, vocês podem usar tanto números quanto letras. Então eu particularmente sempre prefiro deixar cross alpha independente se eu tenho letras ou números na coluna. Como esse aqui é um efeito fixo, a gente não precisa colocar mais nada, a gente só coloca a coluna do efeito. O nosso segundo efeito é um efeito aleatório, que é o efeito de animal, né? Então a gente vai colocar aqui efeito coluna 1, que é o nosso efeito de animal, que é o nosso animal que está na coluna 1. Cross alpha. E aqui, como eu falei para vocês, mesmo que a gente tenha só números aqui, eu prefiro manter cross alpha, mas se vocês quiserem colocar cross number, pode colocar também. Dessa vez nós não temos um efeito fixo, nós temos um efeito aleatório. Então, logo embaixo de especificar a coluna do efeito, a gente precisa dizer para o programa que esse efeito é um efeito aleatório. Random, em inglês, é aleatório, tá? Aqui, ele está perguntando qual tipo de efeito aleatório que a gente tem. Nesse caso, a gente tem um efeito animal. Aqui nessa posição, a gente tem duas opções. A gente tem a opção animal
e a gente tem a opção diagonal. No caso aqui, a gente vai usar animal quando a gente tem uma estrutura de covariâncias envolvidas nas nossas equações de modelos mistos. E nesse caso a gente tem a nossa estrutura de covariância, a nossa matriz de relacionamento, que vai fazer essa relação entre os indivíduos, né? A gente tem uma covariância entre os indivíduos. Então, nesse caso, a gente está usando animal. Se a gente não tiver essa estrutura de covariâncias, e isso eu vou mostrar para vocês no próximo exemplo, a gente usa diagonal. E nesse caso aqui, a gente não vai ter a matriz de relacionamentos ou qualquer outra matriz de covariâncias associada ao efeito, tá? É o caso, por exemplo, de ambiente permanente. Então, recapitulando, nós temos aqui o nosso efeito de animal, que está na coluna 1. É um efeito aleatório com uma estrutura de covariâncias. Qual estrutura de covariâncias? Aonde o programa vai calcular essa estrutura de covariâncias? Aí a gente vai especificar aqui embaixo, que é o pedigree, certo? Não é com o pedigree que a gente calcula a matriz de relacionamentos? Então a gente informa aqui o nosso pedigree. E aí o nome é ped.txt. Tá aqui. E aí logo embaixo a gente vai adicionar a variância relacionada ao nosso efeito animal, né? Que é a nossa variância aditiva, que é 20. O programa BloPF90 Plus, que é o programa que a gente vai usar para resolver as equações de modelos mistos para a gente, ele usa um método iterativo para calcular esses valores para a gente. Ele não usa aquele método que a gente usou na mão ou no R, que ele vai, calcula a matriz, multiplica, inverte, faz todas aquelas continhas que a gente fez. Contudo, se a gente quiser que ele faça da forma que a gente resolveu, usando as inversas, multiplicando, a gente coloca essa opção aqui, ó, Option, Solve Method. Então a gente está mudando o método de resolução para esse método aqui, ó, FSPack. Então vamos lá, a gente vai salvar então aqui o nosso arquivo de parâmetros. Eu salvei ele como param.txt. Vocês precisam colocar todas as informações dentro de uma pasta. Então nós temos aqui o nosso banco de dados, o nosso arquivo de parâmetros e o nosso pedigree. Nós vamos usar o Renum F90 para renumerar os nossos dados e nós vamos usar o BloPF90 Plus para resolver o sistema de equações para a gente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir o terminal ou o prompt de comando se vocês forem usuários Windows. Em seguida, o que a gente precisa fazer é mudar o nosso diretório, né? Então a gente precisa ir lá para a pasta onde estão os nossos arquivos. A gente vai digitar cd e colocar o nosso diretório. No meu caso é esse diretório aqui. Então vocês vão colocar cd espaço e o diretório de vocês. Pressiona Enter. Vamos digitar aqui ls, só para a gente ver o que a gente tem na pasta. Então a gente tem ó, o programa BloPF90 Plus, a gente tem os dados, o arquivo de parâmetros, o pedigree e o Renum. Então a gente está na pasta certa, né? Primeira coisa, nós vamos executar o Renum F90. E aqui ele pergunta para a gente qual o nome do arquivo de parâmetros. No nosso caso é param.txt. Pronto. Executamos, a gente tem aqui uma série de informações, né, sobre o nosso banco de dados, quais efeitos que a gente considerou, quais componentes de variância que a gente considerou, a estatística do nosso fenótipo, né? Então a gente tem aqui o mínimo, o máximo, a média. É sempre interessante que vocês façam essa conferência para ver se o programa leu direitinho os arquivos que vocês inseriram. Aí aqui nós temos também informação, ó, número de animais com fenótipos, 5. Número de pais sem fenótipos, 3. 1, 2, 3, né? Então, quantos animais que nós temos? 8. Então, aqui, número total de animais, 8. Aqui nós temos que o nosso novo arquivo de parâmetros é o nosso renf90.par, que vai ser utilizado lá no BloPF90 Plus. Nós temos o nosso novo banco de dados renumerado e nós vamos ter também o nosso pedigree renumerado. Eu vou limpar aqui a tela e vou dar um ls de novo para a gente ver o que foi criado na pasta. Vocês podem voltar lá na pasta também para visualizar os arquivos que foram gerados, tá? Vocês podem ver aqui que vários arquivos foram gerados. Eu prefiro abrir esses arquivos no próprio terminal ou no prompt de comando, mas vocês podem só clicar 2 vezes aqui que eles vão abrir. Nós temos o .dat, que é o nosso banco de dados, né, reorganizado por BloPF90 Plus. Nós temos aqui o nosso pedigree.ped, né, que é o pedigree organizado para o BloPF90 Plus.
Nós temos aqui um arquivo também com a extensão .imb, que vai mostrar para a gente a endogamia. E nós vamos ter o renf90.par, que é o nosso arquivo de parâmetros novo, que a gente vai usar no BluffF90, né? Então vocês podem ver aqui que é muito parecido com o que a gente montou antes, né? Só que ele tem um formato um pouquinho diferente, que é o formato que o BluffF90 Plus lê. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui é o renf90.tables. Lembra? Vamos abrir aqui. Lembra que lá no nosso banco de dados a gente usou M e F ao invés de 1 e 2? O Renu F90 ele vai codificar esse sexo para a gente também. Aqui no caso ele está chamando fêmea de 1 e macho de 2. Vamos então aqui agora rodar o Bluff F90 Plus. Bom, qual o nome do nosso arquivo de parâmetros? Nesse caso agora, nós vamos usar o novo arquivo de parâmetros, que é o renf90.par. Pressiona Enter e ele executou aqui. Bom, então aqui nós temos o lado esquerdo das equações de modelos mistos e o lado direito das equações de modelos mistos. E aqui nós temos a nossa solução. Como nós temos poucos dados, poucos animais, a nossa solução está aqui. Mas o que geralmente acontece é que a gente tem mais do que isso, né? E aí o programa salva automaticamente essas soluções num arquivo que chama solutions. E aí nós vamos abrir ele agora para a gente visualizar. Vou limpar aqui a tela. E aí novamente vocês podem voltar na pasta e abrir esse solutions usando o editor de texto, tá? Eu prefiro trabalhar aqui no terminal, mas vocês podem abrir da forma que for mais fácil para vocês. Bom, então nós temos aqui, né? 4 colunas. A primeira coluna é característica, nós temos uma característica só, que é o ganho de peso a pré-desmama, então aqui 1. Efeito, nós temos 2 efeitos, que é o efeito de sexo 1, e os animais, que é o efeito 2. Dentro do efeito 1, nós temos 2 sexos, que é o level, então nós temos o efeito 1, para o sexo 1, que neste caso aqui é fêmea, lembrando lá que o programa renumerou para a gente. E também dentro do efeito 1 nós temos o level 2, que é o efeito do sexo macho, no caso, né? E a gente tem aqui a solução para esses efeitos. E aqui embaixo nós temos a solução para esse efeito 2 para cada um dos animais. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui nós temos os valores. Se vocês compararem esses resultados aqui com o que nós calculamos no R e com o que nós calculamos à mão, vocês vão ver que os resultados, que os valores são os mesmos, mas eles estão trocados, eles não estão com os animais correspondentes corretamente. Esse 1, na verdade, ele não é o animal 1, ele é o animal 1 renumerado. Ele não é o animal 1 realmente, aquele animal 1 que está lá no banco de dados. Como que a gente vai saber qual animal que é esse animal 1 aqui então? Esse primeiro animal. A gente vai abrir um arquivo lá na nossa pasta, que chama renad.ped, que é o nosso arquivo de pedigree renumerado. Se vocês abrirem aqui, a primeira coluna vai ser o nosso ID renumerado. E a última coluna é o nosso ID original. Então vocês percebam que o animal 1, na verdade, é o animal 5 lá no nosso banco de dados. O animal 8 é o nosso animal 3 no banco de dados. Então, se a gente quiser corresponder às soluções, a gente precisa fazer também essa correspondência aqui. Eu vou levar essas informações lá para o bloco de notas para a gente entender melhor. E aí eu coloquei aqui os 2 arquivos que eu mostrei para vocês. O nosso pedigree, que vai ter o nosso ID renumerado e o nosso ID original e as nossas soluções. Então, primeiramente, vamos fazer a equivalência do ID desses animais. Nós temos aqui que o animal 1 renumerado é o nosso, o animal 1 renumerado é o nosso animal 5 no banco de dados. Então, esse aqui é o nosso animal 5. O animal 2 é o nosso animal 8 no banco de dados. E assim sucessivamente. Então aqui agora nós temos a correspondência do nosso banco de dados com as nossas soluções.
Agora sim a gente pode comparar. Vamos ver aqui primeiro o nosso efeito de sexo. Então, nós temos aqui 1, lembrando que 1 é o efeito de fêmea e 2 é o efeito de macho, certo? Assim como eu mostrei para vocês. O nosso efeito de macho, ele é igual a 4,35, né, arredondando aqui, 359. Então, nós temos aqui, ó, 4,358, né, arredondando 359, 4,359. A mesma coisa para fêmea. O efeito de fêmea é 3,404. Então, aqui nós temos 3,404, 3,404. Vamos agora comparar os animais. Primeiro aqui, ó, animal 1, 0,098. Animal 1, 0,098. E no BLUP, o animal 1 aqui, que é o nosso 1 do banco de dados, 0,098. Exatamente igual à solução que nós tivemos no R e à mão. Vamos pegar aqui um outro animal, por exemplo, o animal A5. O animal A5, ele tem solução menos 0,183. No R, 0,186, menos 0,186. E aqui no BLUP, animal 5 do nosso banco de dados original, menos 0,186, aqui arredondando. Então percebam que nós tivemos exatamente a mesma solução resolvendo à mão, no R e no BLUP F90+. Contudo, se nós tivermos um volume de dados muito elevado, 100 mil animais, 1 milhão de animais, nós precisamos usar o BLUP F90+, porque a gente não consegue resolver à mão e nem no R. Obrigada e até o próximo vídeo.